Sejam bem-vindos à Feira do Conhecimento da Escola Básica Henrique Fontes. Estaremos apresentando a turma 2S5 e eu sou a professora Ellen, professora de Geografia. Estaremos abordando os problemas urbanos, causados inevitavelmente pelo crescimento e pelo desenvolvimento das cidades. Os problemas urbanos, eles interferem diretamente na saúde física e mental da população. Convidamos vocês a participarem junto conosco das apresentações dessas turmas. Obrigada. Boa tarde, eu sou a professora Cristiane, da Inclusão. Nós somos da Escola Educação Básica Henrique Fontes Cívico-Militar. Aqui a turma 2S5 Vespertino. Aqui estão os alunos, o Bruno, o João Luiz e o Vitor. Eles irão apresentar sobre a poluição sonora. Poluição sonora é todo tipo de ruído excessivo ou em grande número. Existem 3 tipos de lugares que a poluição sonora pode se manifestar: nas áreas industriais, públicas ou residenciais. As pessoas normalmente acreditam que o barulho e os ruídos não vão afetar elas, mas de fato eles afetam. Eles podem gerar grande perda de memória em adultos e impedir que eles realizem ações que normalmente eles fariam com certa facilidade por causa que estão em contato com o barulho. A poluição sonora e visual são 2 tipos de poluição que muitas vezes passam despercebidos no meio urbano, quando fazem parte do nosso dia a dia. O nível de barulho admitido nos meios urbanos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, é de até 50 decibéis, porém, que é verificado normalmente, chega a 90 e 100 decibéis. Portanto, qualquer som que ultrapasse 50 decibéis já pode ser prejudicial para a nossa saúde. Tá, o que é o decibéis? É um sistema matemático utilizado para medir volume e energia. Normalmente é mais utilizado na escala decibel, que é o dB. 1 dB equivale a 10 dB. Resumidamente, quanto mais alto for o volume, mais decibéis possui, consequentemente, mais barulho nossos ouvidos escutam. Aqui nós temos um gráfico sobre essa escala. Aí mostra alguns sons, quantos decibéis eles possuem, e também quanto tempo era bom ficar perto deles, porque quando tem sons que se ficar muito perto deles por muito tempo, eles vão ser muito prejudiciais. Oi. Tá, agora a gente vai mostrar alguns sons, uns exemplos. A gente vai falar quantos decibéis eles possuem e o tempo recomendado para te ficar próximo deles antes que se torne prejudicial para a sua saúde. Agora o João vai mostrar alguns exemplos. O primeiro som é da buzina, possui 100 decibéis e 1 hora. O segundo som é de um trator, possui também 100 decibéis e 1 hora. O terceiro som é um liquidificador, também possui decibéis e 1 hora. Isso aí é uma aspiradora de pó, 85 decibéis, 8 horas, em torno de 8 horas. É uma serra circular, possui 120 decibéis, em torno de 120 decibéis, tempo recomendado 2 horas. Agora é uma brincadeira, 130 decibéis, 6 minutos. Fogo de artifício, 140 decibéis, 7 minutos. Piano, 105 decibéis, 1 hora. Obviamente, poluição sonora, como qualquer outro tipo de poluição, existem consequências. Agora a gente vai citar algumas das consequências: insônia, depressão, estresse, perda de memória, perda de audição, surdez, gastrite úlcera, queda do rendimento escolar e no trabalho, agressividade e perda de atenção e concentração. Os autistas são muito sensíveis aos barulhos da sociedade, como citamos antes, porém eles podem ocorrer em qualquer idade do autismo. Agora, nós vamos apresentar para vocês como seria um autista lidando com os barulhos da sociedade. O Bruno vai mostrar para vocês.
Para solucionar os problemas de barulho na nossa sociedade seria muito difícil e levaria muito tempo. A única opção que nós temos nas áreas residenciais e públicas, por exemplo, seria a consciência de cada um. Cada pessoa deveria saber o quanto ele está falando e o quanto de barulho ele produz, e quanto não afeta os outros. Nas áreas industriais, como por exemplo aqui nós temos um protetor de ouvido, varia de trabalho para trabalho, digamos assim. Se você trabalha em um trabalho mais barulhento, você usaria, por exemplo, um desses para a proteção dos seus ouvidos. Isso também vai dar consciência coletiva. Meu nome é Ellen, essa é a Letícia, esse é o João Kleber e também tem a Esther. Você quer não pegar fogo também? Vamos apresentar a vocês a poluição visual. Poluição visual é uma poluição moderna. É o excesso de elementos criados pelo homem espalhando pela cidade, causando uma não harmonia com o ambiente, gerando um certo desconforto visual. Tudo que seja extravagante aos olhos pode, com excesso, causar poluição visual. A gente tem como exemplo placas, anúncios, fios elétricos, rede de telefone, etc. Hoje, as cidades estão cheias de prédios, tanto grandes quanto pequenos. A modernidade está ganhando vez. Muitos desses prédios hoje em dia são espelhados. Para o exemplo agora de um prédio espelhado. Trouxemos aqui um prédio, botamos o espelho para representar, trouxemos também um carrinho para representar o motorista e a lanterna do celular para representar o sol. Quando a luz do sol bate no espelho do prédio, ela reflete, podendo chegar até a visão do motorista, assim bloqueando a sua visão e podendo causar algum acidente. Complementando os nossos exemplos, também temos as faixas, muito usadas em vitrines de loja, e os balões, muito usados em comemorações, que por terem muitas cores e por serem muito extravagantes, podem gerar um certo desconforto visual. Como último exemplo de outdoor, a gente trouxe duas imagens aqui. Essa com mais propagandas, aí causa mais desconforto, e essa uma imagem mais limpa, por ter menos informações. No Natal, as cidades são extremamente decoradas e um desses enfeites são os pisca-pisca. Eles são bonitos, mas com excesso, como já falamos anteriormente, pode prejudicar. A Stephanie, ela tem síndrome de Down. Se ela for na cidade nessas épocas, as luzes vão chamar muito a atenção dela, causando com facilidade uma distração. Já em casos de autistas, as luzes vão chamar tanto a atenção que vai causar uma irritabilidade. Então, para evitar a poluição visual, se algum dia for necessário que algum de vocês vai fazer um anúncio, uma maquete, algo assim, procure usar cores neutras, com menos informações. Isso vai ajudar futuramente a não prejudicar a visão de vocês. Boa tarde! Hoje eu vou falar sobre um dos problemas da problematização urbana. Eu me chamo Amable, essa é a Andresa, esse é o João e essa é a Elis. Agora eu vou passar a palavra para o João. A água encanada trouxe diversos benefícios para todas as populações do mundo. Porém, junto com ela veio um custo-benefício muito alto, que é o uso excessivo da água. A água vem sendo desgastada e usada excessivamente. Além disso também, as fezes humanas e dentre outros compostos químicos são todos dispersados no mar, o que causa uma grande poluição da água nos mares e rios. Ainda hoje ocorrem diversos problemas causados pelo descarte do nosso lixo. Muitas das nossas ações, mesmo que mínimas, acarretam ainda mais, fazendo com que esse problema só se agregue e cresça. Alguns problemas causados por essa ação a poluição dos mares, rios, oceanos, a destruição da flora e fauna. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga Andresa. O Rio Tubarão foi essencial para o crescimento de várias cidades. Era um rio líquido e cheio de espécies de peixes. Era utilizado também para tomar banho, beber água, lavar roupa e outras coisas. Como podemos ver aqui, hoje em dia o Rio Tubarão está com um tom mais amarronzado e antigamente, como mostra nessa ilustração, ele era descrito como um rio muito cristalino e limpo, onde as pessoas podiam utilizá-lo para lavar roupa, beber água e outras coisas também. Agora nós vamos fazer uma experiência com este aquário. Imagine que ele é o oceano e este
são compostos químicos que são diariamente dispersos no oceano. Agora corta. E é assim que a água do oceano fica quando a gente mistura ela com compostos químicos. Além de assassinar todos os animais e a flora marinha, ela também prejudica todos aqueles que vão entrar em contato com essa água. E para concluir, as pessoas devem ter mais conscientização com as águas para futuramente nós não ficarmos sem. Já! Boa tarde, meu nome é Ana Beatriz. Meu nome é Laila. Giovana. Iremos apresentar sobre a crise hídrica. Crise hídrica é quando temos pouca água potável nos reservatórios para satisfazer as necessidades locais. Vale lembrar que a água doce no nosso planeta tem distribuição desigual. As causas mais comuns para a crise hídrica, tanto no mundo quanto no Brasil, são o desperdício de água, a diminuição do nível de água, aumento do consumo da água devido ao crescimento populacional, industrial e das agriculturas. Em diferentes regiões do mundo já é possível perceber diferentes impactos, como o desaparecimento de rios e nascentes, escassez e poluição das águas. Temos como exemplo a crise de 2014 em São Paulo, que teve duração de 45 dias. A usina hidrelétrica é a mais saudável pelo fato de só ter água. A água depois do processo pode ser utilizada como consumo humano. Funciona com a água passando pelas comportas, fazendo com que as turbinas girem, fazendo com a energia mecânica e a energia elétrica. A crise ocorre quando tem pouca água da chuva e não tem água suficiente para passar pelas comportas. Boa tarde, somos a 2S5. Os alunos que irão apresentar o projeto é João Vitor, a Maria Clara e o Iago. Falaremos sobre o que é, as causas, consequências e as soluções das enchentes e alagamentos. Nada mais é do que o acúmulo momentâneo de água em determinados locais por deficiência do sistema de drenagem. Causas. Dividimos as ocorrências de enchentes em dois tipos, as naturais e as antrópicas, na qual são fenômenos naturais causados pelos humanos. A interferência humana sobre os cursos d'água, causando enchentes e alagamentos, em alguns casos extremos, está relacionada ao rompimento de diques e barragens, na qual causam inúmeros danos à sociedade. Causas naturais das enchentes. O fator natural decorre de grande volume de chuva e dos perenes, que costumam ter dois tipos de leito. O leito menor, que é onde a maior parte do tempo corre a água, e o leito maior, onde é inundado após o período de cheias. E as consequências das enchentes são as perdas materiais das pessoas na cidade, o grande risco de transmissão de doenças como leptospirose, hepatite, entre várias outras. Ocorrem também mortes e podem agregar problemas psicológicos em pessoas que teve algum tipo de perda. Eu trouxe dois exemplos que ocorreu em 1974 aqui na cidade de Tubarão e a maior enchente que ocorreu no Brasil, em Manaus, onde 24 mil pessoas foram atingidas com a cheia do Rio Negro. Os para as enchentes e alagamentos são aumento das áreas verdes, captação e aproveitamento da água da chuva, pavimentos permeáveis, não jogar lixo na rua, bueiros inteligentes, reservatórios de detenção e retenção da água da chuva. Essas são algumas maneiras de solucionar o problema das enchentes e alagamentos nas cidades. Oi, boa tarde. Eu sou a Alexia. Eu sou a Maria Rita. E eu sou a Vitória. E o nosso tema é o lixo eletrônico, que é um grave problema do mundo moderno. Os equipamentos elétricos e eletrônicos possuem diversos componentes tóxicos em suas estruturas. Se esses equipamentos não forem descartados da maneira correta, esses resíduos tóxicos vão contaminar o solo e os lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública. O que é o lixo eletrônico? Lixo eletrônico são todos os aparelhos elétricos e eletrônicos danificados, quebrados e sem utilidade por algum motivo. São pilhas, televisões, celulares sem utilidade que devem ser descartados. O lixo ele pode ser descartado na FUNAT e também ele pode ser descartado no GIAF. Porém, o GIAF ele só aceita coisas como pilha. Agora a FUNAT tu pode levar celular, roteador, fone de ouvido, tudo. E tu não precisa desmontar um aparelho.
Tu só precisa deixar ele como tá e lá eles vão fazer o descarte 100% correto, como a Vitória já tinha falado. Aqui a gente trouxe vários exemplos de lixo eletrônico, como fone de ouvido, carregador, celular, baterias e pilhas. E assim a gente conclui o nosso trabalho e a gente espera que vocês tenham gostado. Boa tarde, somos da 2S5, eu me chamo Glauco. Eu me chamo Alex. Eu me chamo Carlos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os deslizamentos. Então, para começar, eu vou falar o que é o deslizamento. O deslizamento é um processo que ocorre em áreas de relevo acidentado, sobretudo nas encostas. Esse processo é bastante comum onde não há ocupação humana. São mais comuns em terrenos onde foi feita a retirada da cobertura vegetal. Agora eu vou falar um pouco onde acontece. O deslizamento é um processo que acontece em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil principalmente nas periferias, onde as terras são de menores valores. Agora eu vou falar um pouco pelo que é causado os deslizamentos. A maioria das vezes são causados por morros desmatados, ou seja, que foram retirados da cobertura vegetal, por conta das raízes que são tiradas juntos. O solo sem a raiz, que são responsáveis pela consistência do solo, sem elas, quando chove, fica muito fácil o escoamento da água, causando os deslizamentos. Agora eu vou falar um pouco sobre as consequências do deslizamento da periferia, que são muito comuns lá, o desabamento e desmoronamento, colocando a vida dos moradores em risco e perda de bens materiais. E essas são as consequências do deslizamento. Agora iremos mostrar aqui umas imagens sobre o desmoronamento das periferias. Por exemplo, aqui dá de ver que tem um monte de casa uma em cima da outra e foi feito a retirada da cobertura vegetal para construir essas casas. Assim, quando a chuva vem, é muito fácil de ocasionar o deslizamento aqui nessa área. Aqui nós vemos algumas casinhas de brinquedo e vamos usar essa garrafa com água para demonstrar a chuva. Nossas apresentações chegaram ao final, mas é sempre bom lembrar que preservar o meio ambiente é um ato de cidadania e um dever de todos. Nós gostaríamos de agradecer por terem chegado até aqui e fazer uma ressalva. Essa foi a primeira experiência da 2S5 como produtores de uma feira de ciências. Até agora, nós só tivemos experiências como telespectadores. Novamente, muito obrigado por terem chegado até aqui e esperamos que tenham apreciado o nosso trabalho. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and